Tá no ar mais um episódio do Sem Retranca pra você. Muito obrigado. Te inscreva no canal Sem Retranca. O Sem Retranca está no Spotify, também no Instagram. Muito obrigado desde já. Aproveita, ative o sininho e aproveita para deixar o seu like. A gente vai fazer uma viagem a partir de agora no tempo do futebol goiano. É um Sem Retranca de nostalgia, porque o Sem Retranca, o apresentador até pode, mas o convidado nunca pode ficar na retranca. E o convidado da vez é o professor Fernando da Silva Ribeiro, graduado em História, professor na rede pública e particular de Goiânia e Aparecida, mestre e pesquisador da UEG, né? Diga-se de passagem, pelo programa Territórios de Expressões Culturais do Cerrado. Falei certo, professor? Falou tudo certinho. Seja muito bem-vindo no Sem Retranca. É um prazer te receber aqui, né? Nesse videocast, podcast disponível no YouTube Sem Retranca, também no Spotify e em todas as plataformas da Bandeirantes. E a gente vai falar de quê? Antecipo o assunto, porque é um assunto que me tocou muito quando essa pauta chegou. E eu vou te contar uma coisa, eu até estava conversando com o Wilson Goiano, campeão brasileiro com Botafogo, revelado pela equipe do Goiás, e ele mostrava o interesse dele pelo assunto, sabe? Da gente falar da história, como o futebol goiano, como o futebol chegou em Goiás, que é uma coisa que mexe com a gente, os primeiros campeões, né, extraoficiais, né? Então a gente vai falar muito da história do futebol goiano a partir de agora para você no nosso canal no YouTube, Sem Retranca. Então te inscreva no canal, aproveita para deixar o seu like e ative o sininho para que você não possa perder nada do Sem Retranca. Professor Fernando da Silva, acho que a primeira pergunta é inevitável. Como o futebol chegou em Goiás? Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer você, né, pelo convite também, né? Eu quem agradeço pela presença aqui no estúdio Pluri para participar do Sem Retranca. Isso é maravilhoso, né? A gente tem um podcast nosso, né? Aqui, né? A gente vê muito podcast fora, né? Genuinamente goiano e de Goiás para o Brasil e do Brasil para o mundo. Isso mesmo, acesso em todas as plataformas, como você mesmo disse, né? Dizer que eu sou seu fã, rapaz, te ouvo todo dia aqui, eu né? Que sou RBC seu fã, professor. E outras rádios aí. Voz inesquecível. Bom, assim, antes de falar sobre como o futebol chegou em Goiás, né? Rapidamente, sim, para entender, eu estava fazendo eu sou pesquisador da UEG, né? Pelo programa do TECER, que a gente chama lá, né? Como é que surgiu essa paixão sua por ser um pesquisador, assim, de história, atrás, ir a fundo? Na verdade, a paixão é ser professor, né? Eu me formei muito cedo, com 19 anos, né? Pela PUC, né? E matei minha vontade da aula ali até eu chegar a um ponto que falei, cara, vou ter que mudar um pouco o ritmo aqui, eu vou mudar meu foco, né? E aí, depois de matar essa sede de dar aula, né, de história em colégios públicos, particulares aí de Goiânia, Aparecida, e aí surgiu a ideia de fazer o mestrado, né? E aí eu fui fazer pesquisa na UEG, foram 2 anos e meio, né? Teve a pandemia que atrapalhou um pouco, e foi algo maravilhoso, né? Eu sou apaixonado por futebol, né? Goiano principalmente, desde meus 9 anos. Eu frequento estádio aqui, né? Antigo Olímpico, Serra Dourada, ia sozinho, né? Eu sou atleticano. Tá difícil, mas sempre, cara, sempre, né? Já teve momentos piores, né? E então essa paixão, ela sempre existiu, né? E aí, durante a minha pesquisa no TECER, né? Foram 2 anos e meio, eu fiz sobre a história de Goiás, o Rio Meia Ponte. E eu tive acesso a um livro que é de um jornalista goiano, Yuri Godinho. Ele, inclusive, tem um Instagram muito famoso, História, Goiás Tem História. Muito bom o livro, ele tem vários livros. Eu estava lendo lá o livro, né, para finalizar, no finalzinho já da dissertação, e eu li o livro sobre construção de Goiânia. E nesse livro, todo final do capítulo, ele tirava um parágrafo para falar sobre o campeonato goiano da década de 40. Eu fui lendo aquele parágrafo e falei, caramba, cara, que coisa maravilhosa. E algumas curiosidades, assim, que me chamavam atenção pra caramba. Falei, cara, quando eu terminar a dissertação, que eu respirar um pouco, eu vou escrever sobre esse negócio. Vou falar sobre futebol goiano na era amadora. A gente sabe que foi um momento de era amadora, mas por que que é? Será que é mesmo?
E aí, o ano passado, em julho, eu comecei a fazer as pesquisas, já estava com o tempo, né? E aí surgiu um artigo científico sobre a era amadora. A gente acha que a coisa é simples, né? A gente vai falar só sobre o aspecto, as condições, né? Algo muito simples, mas surgiu cada BO. Juliano, deu uma dor de cabeça. O resto de cabelo que eu tinha foi tudo pro espaço, porque Por conta desse projeto. por causa desse artigo. Você viu? Traidor foi o que eu mais ouvi. Minha torcida do Atlético. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas sobre a chegada do futebol aqui em Goiás, Caramba, né? Interessante isso, hein? Não, bem legal. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma lida no artigo. Eu top. li o artigo. Leu o artigo? Eu li o artigo. Então, que é isso? Então você viu lá as problemáticas, então. Não vim raso com a água batendo na canela, não. Não sou pescador, não. Gostou? Amei, adorei. E me interessei pelo projeto. Falei assim, gente, esse professor tem que estar aqui para ontem no Sem Retranca. E por isso que eu te convidei, faço questão da sua presença aqui, professor Fernando da Silva Ribeiro. Aliás, até para você transbordar muito desse conhecimento, né? Compartilhar para a gente, para esses internautas maravilhosos no YouTube, no Spotify, né? Também no Instagram, Sem Retranca, como o futebol chegou em Goiás? Eu acho que essa pergunta é inevitável para a gente começar o Sem Retranca de hoje. Pra gente falar da era amadora, né, que é ali da década de final de 30, né, vai até 60, a gente tem que falar como é que chegou o futebol em Goiás, né? Eu tive que fazer essa pesquisa, não era muito meu foco, mas numa pesquisa científica você precisa fazer uma navegação no antes, durante e o depois, né? E tem um artigo de um professor chamado Kleber Dias, acho que ele é professor de educação física, né? Ele tem um artigo que ele fala sobre os primórdios do futebol goiano, né? Ou os primórdios do futebol em Goiás, né? Que é uma pesquisa fantástica. Ele dá detalhes, assim, muito interessantes. Mas, assim, basicamente chegou no início do século XX, né? Na cidade de Goiás, né? A antiga capital, né? Estudantes iam pro Rio de Janeiro, São Paulo, né? Você ia estudar e na volta os caras trouxeram uma bola de futebol e começaram a brincar ali na Praça dos Chafariz mesmo, né? No início do século XX. No início do século XX. 1907, 1909. 1907. Isso. E aí eu chamo a atenção para uma pessoa que ela é muito importante para a história de Goiás, de Goiânia, porque ela escreveu alguns livros, mas ela escrevia muito o depoimento dela mesma, tipo um diário, né? E aí esses depoimentos cara, é fantástico para a história da historiografia goiana, que é Ofélia do Nascimento. Ofélia Monteiro. Ofélia Monteiro. Isso. Ela é muito famosa entre os historiadores aqui em Goiás. Ela escreveu um livro chamado Como Nasceu Goiânia, que, cara, você vai estudar Goiânia, você tem que ler, né? E aí ela relata que lá em Goiás, né, é uma cidade muito calma, muito tranquila, mas de uns dias para cá, alguns estudantes trouxeram um esporte muito barulhento. Eles jogavam ali, faziam maior bagunça, algazarra, né? Que ela chamou de soccer. Depois futebol, né? E aí esse futebol ele vai se expandindo, né? Mas não foi na cidade de Goiás que o futebol se popularizou de verdade. Foi no Sudoeste, na cidade de Catalão e Morrinhos, justamente por causa da proximidade da estrada de ferro, né? Perto de Minas, né? Mais desenvolvido o Sudeste, né? Então o futebol ali ele se desenvolveu muito mais rápido que na cidade de Goiás. Tanto é verdade... Engraçado, então ele desembarca na cidade de Goiás, antiga capital, e aí... A gente pode colocar que ele brota em Catalão, Morrinhos e Catalão, por serem cidades subdesenvolvidas, né? Desenvolvidas, a gente pode colocar dessa maneira. Elas eram mais povoadas, né? O Sudoeste Goiano ele é muito importante para esse cenário de Goiás de transformação. Né? Você tem a Revolução de 30 lá depois, né? Aqui em Goiás você tem toda aquela briga entre Pedro Ludovico e os Caiados, né? Tem a ver muito com o Sudoeste, né? Então a estrada de ferro ajuda, inclusive, para você se locomover com times, né? Cara, Goiás vive, né, o estigma de atraso e isolamento, né? Até alguns historiadores eles questionam isso, mas o isolamento, isso é fato, né? Então, para você locomover os times, mesmo que seja algo muito amador, era muito difícil. Então a estrada de ferro facilitou essa locomoção, esse desenvolvimento ali perto da meio do Triângulo Mineiro, né? E próximo ponto aí que você ia dizer, né? Tanto é verdade que Catalão foi o primeiro time real, né? Oficial, considerado o primeiro campeão goiano extraoficial. A gente fala extraoficial por quê? Porque você não tem uma federação ainda, né? Então, o Catalão foi o primeiro time que nós tivemos organizado, fez ali uma série de amistosos no interior de Goiás, ganhou todos.
que o jornal publicou de Catalão? Campeão goiano. Né? A mesma coisa aconteceu com Morrinhos em 1927. Isso foi em 1923. Em 1927 tem o América de Morrinhos, também considerado campeão extra-oficial, porque também fez alguns amistosos ali no interior, venceu todos, considerado campeão pela mídia local. Né? Assim, faz sentido no olhar de quem está ali na cidade, da mídia ali, né? Faz sentido. Mas, assim, você não tem uma federação, né? E, assim, eu imagino, Juliano, a gente vai falar daqui a pouco também, mas era algo assim, era um jogo de campo de terra. Alguns ele não tinha nem regras direito, né? Juízes foram depois, né? Tem um pesquisador, que eu vou citar o nome dele várias vezes, que é o professor Djalma Oliveira. Professor Djalma Oliveira. Um abraço para você, ele me ajudou muito, viu, professor Djalma. Ele mandou muito material, ele escreveu um livro, também desenvolveu uma dissertação, que é sobre o Goiânia, né? Goiânia em preto e branco, tem um livro também, muito bom, né? Pra falar de Goiânia, tem que falar da era amadora, né? Lógico, né? E ali eu peguei muita coisa. E ele fala sobre isso, né? Sobre essa questão de ser extra-oficial, você não tem uma federação ainda, né? Então, esses times, assim, os jogos não tem regra, sem juiz algumas vezes, né? As coisas foram melhorando depois, certo? E aí a profissionalização vai vir bem depois com a construção de Goiânia, né? Interessante. Tranquilo? Professor Fernando da Silva Ribeiro é o convidado do Sem Retranca, né? A partir de agora, para você no YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Ative o sininho, aproveita para deixar o seu like. A gente também está no Spotify, no TikTok e também no Instagram. Eu estou recebendo aqui, ó, o professor Fernando da Silva Ribeiro, graduado em História, que está contando os primeiros passos do futebol goiano, como o futebol chegou no estado de Goiás, né? Engraçado, né? Chega na cidade de Goiás, brota em Catalão, brota em Morrinhos. Ainda nessa era amadora, qual a outra particularidade que você traz para o Sem Retranca, assim, de novidade, que é algo que a gente fica assim, ó, sem acreditar do que acontecia ano passado, hein, professor? Então, quando você fala, por exemplo, eu já estava refletindo sobre isso, né? Campeão extraoficial, Catalão ou o América Morrinhos. Tanto é que as instituições elas nem reconhecem, né? Eu até conversei com alguns membros de Catalão, tem amigos lá, e de Morrinhos. Estava até conversando no Twitter, né? O cara que fala que ele é bicampeão, né? Só. 67 e 2004. Isso. Inclusive o primeiro ganhou em cima do meu querido Atlético. Né? E o segundo em cima do Vila. Do Vila, né? Com 3 vantagens em Catalão. Realmente. Então, Juliano, ser campeão nesse momento, então, Goiânia ser uma federação é complicado. Mas vejamos, Goiás não é só isso que nós conhecemos hoje, né? Você tem o Tocantins, que era membrado com Goiás. Então, você ganha ali alguns jogos ali perto da sua localidade, você é campeão goiano, né? Você tinha noção de quantos jogos eram disputados? Não tem, assim? Não tem como... O futebol de Goiás, que é o site, né? Sim. De GZS lá, eles pegam só ali oficiais, né? Não tem a menor ideia. Porque como é algo que não é oficial, não tem como você... Né? Os jornais citam uma partida aqui, outra ali, né? Mas é muito difícil. Mas, por exemplo, quando vem Goiânia, construção de Goiânia, né? E aí, cara, você vem 1933, construção de Goiânia. Em 37 surge o Atlético. Interessante que o Atlético e o Goiânia em 38. Os dois times surgem antes da Federação Goiana, que a Federação é de 99, que é a Liga Goiana de Futebol. Então surge o Atlético, 37, depois 38 Goiânia, né? No livro do professor Djalma lá tem um debate fantástico. O cara ele fez uma pesquisa aprofundada para descobrir que data exata da fundação de Goiânia. Tem uma briga louca. O Goiânia que primeiro chamava Corinthians, né? E depois tornou Goiânia, né? E o Atlético, ele já surge, né? Ali em Campinas. E depois você tem já a construção do Antônio Scioli. Em 1936, isso é muito... Assim, eu achei assim... Eu fiquei... Cara, nem dormi à noite quando eu vi isso. Na questão da pesquisa. Então, eu achei legal. Tem um professor da UEG que escreveu uma dissertação. Ele é muito conhecido também, professor Eliezer Cardoso de Oliveira. Ele escreveu sobre a mudança cultural de Goiânia. O Atlético surge em 37, Goiânia em 38. Mas em 36, em Goiânia, cara, no auge da construção, né? Você tá ali máquinas para todo lado ali. Você tem uma partida de futebol organizada por autoridades dentro da capital, da nova capital, né? Então você tá ali no vapor de construção e você tem essa partida entre autoridades. E os caras tiveram uma ideia, então vamos fazer o seguinte. Vamos pôr um time que representa Goiânia
e o outro time representa Campinas. É bom lembrar que Goiânia foi construída numa região que já tinha uma cidade que é Campinas. Exatamente. Campina das Flores. Né? Exatamente. Centenária. Isso. Centenária, na época ainda. Centenária Campininha. Oh, meu Deus, você vai ali, você sai da 24 de outubro e desce ali. Cara, ali você dá uma nostalgia louca demais, né? Casas ali que... Mas, enfim, essa partida, quem apitou, inclusive, foi o prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges. Essa partida, ela é o embrião, porque se você tem representantes de Campinas em um time e representantes de Goiânia do outro. Os representantes de Goiânia venceram. Ali tem um embrião, a sementinha da maior rivalidade desse momento posterior, que é Goiânia e Atlético. Ali surge a rivalidade, nesta partida. Coisa de louco, cara. Então, nessa partida... Que foi extremamente amadora, beneficente ali e tal, para mostrar a cidade. Que teve no apito o prefeito. Surge uma rivalidade. Que os jornais vão falar que é a rivalidade do século, o jogo das multidões. Você vai lá na Folha de Goiás, você vê no Popular, você vai ver. O jogo da Atlético de Goiânia era o jogo desse período, década de 40, 50. E isso durou por quanto tempo pela sua pesquisa? Com a base rivalidade? Em que você teve profundidade na pesquisa. Essa rivalidade durou quanto tempo? Ela se estendeu por quanto tempo, professor? Ela durou a Era Amadora, que é ali de 36 você não tem um time. Então 37, que é Atlético, surge de 37 até 61. Então quanto tempo dura essa era amadora do futebol goiano? O campeonato goiano, como nós conhecemos a era amadora, são 17 anos. 17 anos, 17 então. anos. Mas antes disso, você tem... E assim, já tem o primeiro BO com a minha torcida rubro-negra. Quando eu afirmei, olhando, que quem que é o time mais antigo da capital, meu querido? O Goiânia? Não. O Atlético? Não. Não? Não. Eu até fazia isso muito, né? Nós, atleticanos, achamos que o Atlético é o time mais antigo da capital, que foi fundado em 1937, 4 de abril, isso, né? Sim, 4 de abril. Exato, 1º de abril. Exato. E o Goiânia foi fundado quando? Em 38. Em 38. Julho. Um ano depois. Um ano depois. Mas antes disso, você tem um time. União Americana Esporte. O Americano Esporte. Durou 3 meses o time. E o time é citado em jornais. É o primeiro time? É o primeiro time. É o Americano Esporte. Ou União Americana. Esse time, ele recebeu esse nome em homenagem a 2 times da capital, da cidade de Goiás. Tinha 2 times lá. Um chamava União, um chamava Americana. Os caras fizeram um time aqui na cidade de Goiânia com esse nome. Só que durou 3 meses. E ele não foi oficializado. Ele não foi registrado. Mas ele existiu. Então ele é o primeiro time. Então o primeiro time não é Atlético e nem Goiânia. O primeiro time é o União Americana. O Americano Esporte Clube. É basicamente isso. E assim, aí, isso é provado. Você olha em jornais, você vê em pesquisa, você vê livro. A Ofélia fala isso. A Ofélia, olha, tem um time aqui em Goiânia. Mudou para Goiânia e falou, olha, aqui em Goiânia nós temos um time aqui que é homenagem aos grandiosos times lá da cidade de Goiás e tal. Só que ele durou pouco mais de 3 meses. Ele não teve nenhum jogo oficial. Ele é da Goiânia. De Goiânia. De Goiânia. Então, assim, tá falando do time mais antigo de Goiânia. Entendeu? De Goiânia. Caramba, que loucura. Aí a torcida do Atlético já veio pra cima de mim. É, porque é o Atlético, rapaz, você é atleticano, é calma. É o primeiro. É o primeiro, mas veio mais BO depois. E me conta, mais BO depois por quê, E aí você professor? tem o campeonato goiano oficial, ele começa em 1944. 1944, década de 40. Isso. Oficial, com a federação, que surge em 39. Isso. Mas de 37, que surge o Atlético, até 43, você tem minis campeonatos. Você tem partidas amistosas entre Atlético e o Goiânia. A rivalidade começa a crescer aí. E você tem 2 campeonatos que foram feitos. Poucos times, 3 times. Um teve só 2, com o Atlético e Goiânia. O Goiânia ganhou em 1940 e ele ganhou em 1943. Só que esses campeonatos eles não são oficializados. Primeiro, em 1940, a federação não estava afiliada à CBD, que hoje é a CBF. Sim. Em 1943, deu uma briga na federação entre dirigentes, os caras anularam o campeonato. Então não valeu. Então a federação ela só conta de 44 até 61, que são 17 anos. E aí você tem 38 a construção do Antônio Scioli, aí no artigo você tem várias imagens. E em 41 surge o Estádio Olímpico. E aí tem essa discussão, né, dentro
dessa era amadora, né, sobre Goiânia e Atlético, né? Atlético representa Campinas, centenária. Goiânia representa a nova capital, modernidade, uma mudança de rumo, chamada de time de chapa branca. Por quê? Porque ele representava a nova capital e muitos jogadores, segundo pesquisas e relatos, inclusive o professor Eliezer e até o professor Djalma Bala, alguns jogadores do Goiânia eram funcionários públicos, certo? Então eles tinham essa tendência. Na década de 40, a rivalidade ela foi praticamente igual. Você tem 2 títulos para o Goiânia, 2 títulos para o Atlético, ganha em 44, Goiânia 45, 46, 47 o Atlético de novo, 48. Então, assim, a década de 40, balanceamento. A década de 50, o Goiânia disparou. E assim, aí você tem as discussões, não tem como provar, no artigo está bem claro isso, não prova nada, né? Só se você por depoimentos, né? Sobre essa questão de favorecimento do pentacampeonato do Goiânia, que foi de 50 a 54. Em 51 tem um campeonato da discórdia, né? Entre Goiânia e Goiás. Goiás já surge em 43, em 51 tem a final, regulamento mal feito, dupla interpretação. Você tem um jogo final, chega Você Goiânia. se aprofundou nesse regulamento aí? Deu uma olhadinha. Cara, é muito ambíguo, né? O que você entendeu? A final fazia o seguinte, 51, o campeonato chega Goiânia e Goiás. E aí o campeonato fazia o seguinte, a final, quando chegaram empatados, a final tinha que ser refeita em 3 jogos. Só isso. 3 jogos. Não, a final então vai ser 3 jogos. Tá. O Goiás ganha o primeiro jogo. O segundo jogo empata. O Goiás, eu sou campeão. Aí o Goiânia, mas tem o terceiro jogo aí. A vitória valia 2 pontos. Virou essa briga. A vitória valia 2 pontos. É complexo, mas dá para entender? Que loucura. Vocês entenderam essa situação? Então você tem um campeonato, chega os 2 times, é ponto corrido, você chega os 2 times na final. Aí o regulamento fala, ó, chegou todo mundo empatado, 3 jogos para decidir. Só isso. O Goiás ganha o primeiro jogo e empata o segundo. O Goiás se declara campeão. E o Goiânia reclama, peraí, mas tem o terceiro jogo. Goiânia bate o pé. Bate o pé. E aí o Goiás sai comemorando e tal, só que o Goiânia entra no Tribunal de Justiça e Desportivo e ganha. Esse é o título que é contestado. Isso. E aí você tem... Aí o Goiânia quer remarcar a partida. E a partida é remarcada em 1953. 2 anos depois a partida é feita. O Goiânia vence. 3-1. É campeão. O Goiás entra na justiça. O campeonato de 1951, Juliano, ele vai ser resolvido em 1960, quando o Tribunal de Justiça O de 51 vai ser resolvido em 60, professor Fernando. Isso. Aí a causa ganha para o Goiânia. Aí o Goiânia é oficial pentacampeão goiano. Aí ele passa a ser oficialmente pentacampeão. Pentacampeão goiano. É muita história. E aí, assim, reforça aquela ideia de chapa branca e tal. Assim, é complicado porque o interventor Pedro Ludovico, né, fazia parte da diretoria, assim, né, fantasiosamente, né? Você tinha pessoas importantíssimas, né? Veiga Jardim, tem uma galera que tá ali no Goiânia. E eles queriam mostrar dentro do time de Goiânia, né, uma nova realidade. O Goiânia Esporte Clube representa a nova capital, né? Então você tem todas essas discussões. Provar mesmo a gente não tem. Até porque depois da década de 50, 60, até o professor Djalma falou isso esses dias numa reportagem, cara, o Atlético também vai ter pessoas influentes, o Goiás também, o próprio Vila depois, né, enfim. Mas esse campeonato 51 foi surreal. Pior foi de 47 e 57. Esse mexeu diretamente com o Atlético e esses caras queriam me matar. Mas pesquisador é esse mesmo, tem jeito, falar a verdade, né? Nas discussões de títulos, né? Uhum. E aí isso acaba aflorando e mexe com a paixão do torcedor, aquele que tem um laço maior que o clube, que não consegue enxergar o futebol com uma certa lucidez, com uma temperatura mais amena. Uhum. Mas antes da gente falar disso, é interessante esse bate-papo, professor Fernando, historiador também, que nos presenteia com o seu bate-papo aqui no Sem Retranca, né? A gente já falou como chegou o futebol em Goiás, na antiga capital, Sim. Na cidade de Goiás. A gente fala dos primeiros campeões extraoficiais. Vamos confirmar para quem está chegando agora. Catalão e América de Morrinhos. Como é que é? Catalão e América de Morrinhos. Catalão e América de Morrinhos. Mas tem um time no meio de tudo isso que é o mais antigo de Goiânia, que não é
E aí vocês não vão ficar bravos com o professor. Que não é Atlético, que não é Goiânia, que não é Goiás, que não é Vila. Quem é, professor? União Americana Esporte, durou 3 meses. Ali na 1936 ali, né? 1936 ali, né? E aí a 43, jogos amistosos. Goiânia, né, foi o primeiro campeão. Primeiro campeão goiano oficial é o Atlético. O primeiro campeão goiano oficial é o Atlético. É o Atlético, 1944. Tinha 4 times o campeão. 5 times. 5 times. 5 times. Consegue destacar os 5? Atlético, Goiânia, Goiás, o Vila, que depois muda de nome várias vezes. Isso. Aí também aprofunda aí, Sim. né? E Comércio e Indústria. Comércio e Indústria. Depois vira Campinas também, enfim. Muda de nome. Muda de nome também. Ixi, é uma série, né? Eu vou te contar uma coisa, professor. Eu tô muito feliz de ter sua presença aqui no YouTube, Sem Retranca, e também no Spotify do Sem Retranca, porque eu converso muito e tenho um grande amigo que chama Antônio do Prado. Né? Ele é dono do cartório Já Antônio do Prado. Esse nome. O que ele tem de registro, de história, foi jogador de futebol, hoje como cartorário e um homem de sucesso. Eu ouço tantas histórias que fico até rouco, mas não é de falar não. É de tanto ouvir as histórias do Toninho do Prado, do Antônio do Prado, né, falando sobre o futebol goiano. Por isso que quando eu recebi a pauta, eu fiquei encantado com isso aqui. Você traz também grandes referências e mostra também o tamanho da riqueza que a gente tem no futebol goiano. Né, como ele chegou, como ele desembarca aqui, qual a porta de entrada, a região da Estrada de Ferro que você acabou de falar. O primeiro campeão é o Atlético, né? O time, o primeiro não é o Atlético, não é o Goiânia, né? Até quando dura essa era amadora por 17 anos, né? Antes da gente embarcar na era profissional. E aí você fala da discussões de títulos. Onde a gente vai parar quando a gente levanta esse assunto no Sem Retranca, diante de tudo que você pesquisou no seu artigo? E assim, quando eu estava lendo, inclusive saiu uma discussão no Twitter, inclusive num post do André Isaac, um abraço André Isaac, turco. Aquilo eu vou te falar. E aí, cara, eu vi aquela discussão, o pessoal falando sobre esse período, né? E falando sobre campeonato citadino. E eu tava escrevendo. Eu me interessei por isso. Campeonato citadino. E eu escrevendo aquilo, eu pensei, rapaz, espera aí. E aí, assim, de cara eu percebi, deixa eu confirmar esse termo primeiro. Falei lá no Google, né? Citadino, cidade. Falei, campeonato da cidade. Cara, vai eu ir lá no HGG, lá no Instituto Histórico, conversar com o vilanovense lá, o diretor, esqueci o nome dele, doutor. Rapaz, vai me bater. Fui lá no Folha de Goiás pesquisar. Realmente, Folha de Goiás, Campeonato de Goiânia, Campeonato Goianiense, Campeonato Citadino, Campeonato da Cidade. Falei, caramba. Cara, pesquisa quando você pensa assim, tá pronta, tá indo no rumo, você muda o jeito, vou ter que mudar. Eu não queria entrar nessa discussão, mas eu vou ter que entrar. Faz sentido demais, muito sentido. Já falei pra você que Goiás era gigante. Sim. Se hoje é grande, imagina na época, né? Então, o campeonato ele foi disputado só em Goiânia. Você tinha poucos times, a maioria de Goiânia. Tudo bem que ele era oficial, porque você tinha uma federação, né? Mas o campeonato foi disputado só em Goiânia. Você tinha time de Anápolis, o América Morrinhos também disputou alguns, mas a maioria era aqui de Goiânia. Então, nada mais justo falar que foi um campeonato citadino. Mas eu deixo bem claro, antes de me bater, os atleticanos, torcedor do Goiânia, não vai reconhecer. Não, é reconhecido. Falar que é um campeonato citadino, ou um campeonato da cidade, como é Goiânia, não muda em nada, porque você tem uma federação goiana que oficializa tudo. Claro. Se ela oficializou, ok, tranquilo, entendeu? Então é uma discussão interessante. Vai desmerecer um campeonato ganhado pelo o Atlético em 44, tinha só 5 times, no ano seguinte era o Goiânia, você tinha 4. Cara, era oficial? Era. Você tinha uma federação? Tinha. Você tinha regras? Sim. Era bagunçado? Sei demais. Mas se é oficial, eu acho que tem que colocar e pronto, acabou. Eu acho que não tem discussão. Eu acho que não tem que comparar épocas diferentes.
História diferente, isso é muito complicado. A gente que é da história, a gente odeia esse tipo de coisa, né? De ficar comparando. Mas a discussão veio muito sobre o BO que eu ia te falar. 1947, campeão goiano ou campeão cidadino, Atlético Goianiense, bicampeão. A federação teve uma ideia. Fazer um jogo entre o campeão de Goiânia, Atlético, campeão goiano, oficial, contra um campeão do interior. E em 1947, então tinha um campeonato amador no interior. O campeão, Anápolis Futebol Clube, que se chamava União Operária. União Operária. Operária, primeiro nome do Anápolis Futebol Clube. Rapaz, Juliano, e eu fui ver esse negócio. Uma partida única, os dois, estádio olímpico, Atlético favoritaço. União Operária vence o jogo 3-2. O Anápolis hoje, né? E campeão goiano aí, pronto. Agora é nós que é campeão goiano. E eu não sei o motivo, cara, da federação colocar Atlético campeão. Se ela mesmo organizou o jogo final. Você entendeu? Então hoje, se você for no site da federação, o Atlético é campeão, oficial. Mas se você pesquisar em a maioria dos sites especializados em futebol, inclusive futebol de Goiás, tá o Anápolis. O Anápolis campeão. Anápolis campeão. Só que a federação não oficializa. Eu vi uma discussão muito interessante no Twitter sobre um cara, eu não sei, acho que ele é jornalista lá de Anápolis e faz parte, acho que ele tem uma ligação com a diretoria de Anápolis. Tem um dossiê lá no clube de Anápolis querendo que a federação reconheça. E isso eu sou a favor. Eu acho que tirar o título do Atlético já foi, gente. Já foi. O torcedor rubro-negro, não adianta brigar comigo, não. Porque eu briguei comigo mesmo. Eu fiquei ali 2 dias ali pensando, escrevo ou não? Tem que escrever, é a verdade. Eu acho que já passou da hora. Passou da época. Eu acho que tem que reconhecer União Operária, que é o Anápolis, e o Atlético, que já é. Aconteceu 2 vezes. Em 57, de novo o Atlético. Triangular final, Atlético, Ipiranga e América de Morrinhos. O América de Morrinhos é campeão, super campeão goiano. Campeão do interior com o Atlético. O Atlético perde de novo, triangular. E ele também tenta reconhecer esse título, o América de Morrinhos. Então você tem 47, 57. E 59 teve isso. Antes teve os campeonatos, só porque quem ganhou foi os times de Goiânia. Então tem discussão, né? Goiânia venceu. Então a divisão ficava aqui, ficava igual, né? Então, essa discussão de citadino no Campeonato Goiano, eu acho válido, eu acho que o termo é correto se dizer, porém... Para quem é leigo, o termo citadino, né? Para quem está nos acompanhando na plataforma, gostaria que você olhasse para uma dessas câmeras aqui e explicasse de uma forma mais palpável para quem está nos acompanhando pelo Spotify, pelo YouTube, sem retranca, porque a bola da vez aqui é você, professor. Né? O entrevistado até pode ficar na retranca, mas o convidado nunca fica. Pode jogar com ofensividade, né? Exatamente. Bem ofensivo. Você pode jogar mais para frente. Então, para quem não está entendendo o que é o campeonato, o citadino, o que foi esse campeonato? Então o campeonato goiano... A expressão. Isso, o campeonato goiano, chamado da Era Amadora, de 1944 até 1961, 17 anos, também é conhecido como campeonato citadino, que significa o campeonato da cidade de Goiânia. Ou seja, campeonato citadino, campeonato da cidade, campeonato goianiense, é a mesma coisa, o termo é igual, entendeu? A discussão é essa. Aí a discussão vem o seguinte, e aí eu vou dizer, torcedores do Vila e do Goiás, que são mais recentes. Esse campeonato não vale. Por quê? Não, porque é campeonato só da cidade. No campeonato não era o campeonato do estado, né? Mas o campeonato foi oficializado pela federação e era o principal campeonato do estado, entendeu? Então você não tem relatos de um campeonato bem organizado lá no norte e nem no sul. Você entendeu? O Catalão, por exemplo, existia. Ele não ia jogar aqui por causa da distância, mas ele jogava ali. Mas não era um campeonato oficial. Assim, eu busquei discutir esse negócio, esse tema, com o órgão chamado Federação Goiana. Se existe um órgão oficializado, esse órgão ele é responsável. Se ele é o responsável, ele é o representante, então ele que dita as regras. Então, se ele oficializou, se tem as regras, pronto, gente. Acho que não tem muita discussão. E não comparar. Cara, Era Amador ali,
profissional é aqui, pronto. Não tem que se comparar Pelé com Messi, eu acho que não tem comparação. São épocas diferentes, tem sua importância, né? Agora, sobre os jogos, Juliano, no que eu estava escrevendo um artigo, eu moro ali em Aparecida. Você deve ter visto mais, deve ter jogado, eu joguei demais até ali. Eu era dali da Vila Boa, Novo Horizonte, ele tem um campo de futebol ali de terra, né? E lá onde eu moro, ali perto do Colina Azul, ali, a dependência ali, tem um campo lá chamado Campo Sabiá. Tem arquibancada, bonitinho, lotado. Um dia eu passei lá, domingo de manhã, lotado. Parei lá, tava vendo aquele jogo lá, aquele sol quente e o terrão. Falei, cara, o campeonato goiano era amador, era desse jeito. Era daquele jeito, era campo de terra. Você tinha um Ancioli... Por que você chegou nessa reflexão? Você parou, as imagens, deu uma olhada... Eu já te dado algumas imagens, né? Pesquisei algumas imagens, olhei. Você vê a imagem, você amplia, né? Você viu no artigo, tem umas imagens, você dá uma ampliada na mente, igualzinho. Você vê o chão, terra. O Pedro Ludovico Teixeira, o estádio, o Olímpico, né? Pedro Ludovico Teixeira, né? O Yuri Godin, no seu livro, ele fala, cara, o campo era assim, era terra, um pouco de erva daninha, mato e um pouquinho de grama. Quando chovia, lama. Antônio Scioli do mesmo jeito. Ou seja, era um campeonato muito amador. Você tem regulamento com interpretações. Às vezes, cara, tem relatos, Juliano, em campeonatos durante a década de 40, 50, os dois times chegam para jogar, não tinha juiz, não avisaram o juiz, ou não tinha representante da federação. Você entendeu? Aconteceu um jogo do Atlético contra... Acho que o Botafogo aqui de Goiânia, não sei. Existe um time chamado Botafogo, eu não lembro qual o nome do time, era o Atlético, no Antônio Scioli. O juiz passou mal no segundo tempo, 15 minutos. Os times foram embora. E aí ficou disputando quem que ia ganhar o jogo. Tava 0-0. Você entendeu? Tinha um jornalista, você já ouviu falar, Cunha Júnior, é o que transmitia. Cara, ia de bicicleta, subiu numa torre, Pedro Ludovico, ali no estádio, né? E ali ele montava sozinho e passava a narração. O estádio não podia crescer. A arquibancada era arquibancada que era de circo. Algumas autoridades sentavam ali perto da linha de terra. Você tem imagem lá no artigo, você vê os caras sentados ali, Antônio Scioli, Pedro Ludovico Teixeira, Veiga Jardim, esses caras, autoridades sentavam ali perto. O jogador tava correndo assim, ó, e a linha tava bem pertinho, aqui, ó, pertinho. Cara, um campo de várzea. É aquilo que você vê, que eu acabei de falar, vi lá no campo de Sabiá. Então o estádio olímpico não podia crescer, porque era perto do aeroporto. Você não podia colocar um degrau a mais, que é perigoso. Cara, os aviões passavam ali, ó. Então era algo muito amador. Você não tinha salário, você não tinha contratos, né? Isso aí reflete o que é o amadorismo nesse período. Que era algo parecido com o Brasil, do eixo ali, São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 1910, 1920. Porque oficialmente o profissionalismo do futebol é em 1933, no Brasil. A gente sabe que antes você tem os bichos, você tem contratos por fora, o Vasco da Gama é o time que você... Quem já leu a história do Vasco sabe como é que funcionava e tal, né? Mas eu trabalho muito com a questão oficial, da fonte, né? Então, era um cenário de amadorismo, literalmente, de terra, né? Tem um jogo do Goiás que eu até coloquei a foto que eu achei fantástica, né? O diretor do Goiás, 1952 ou 3, não sei. O jogador machucou ele mesmo, entrou lá, pegou o cara e saiu com ele nos braços para levar para o hospital. Tinha quebrado, acho que a mão, e alguma coisa. Eu achei interessante, porque assim, ó, professor Fernando... que é o nosso convidado aqui no Spotify, também no YouTube, Sem Retranca. Muito obrigado desde já pelo carinho. Ative o sininho, aproveita para deixar o seu like e te inscreva também no canal Sem Retranca no YouTube. E claro, siga também o Sem Retranca no Spotify. Ao contrário do que ocorre em outros estados do Brasil, o Campeonato Goiano ele possui contradições. Por isso o professor Fernando está aqui para a gente falar disso. E aí você fala das condições, né? Do jogador que cai no gramado, não tinha árbitro, e aí o outro jogador pega ele no colo e sai carregando ele. Condições precárias. Demais. Mais ou menos o que a gente se depara hoje com o campeonato de várzea, é isso, né? Isso mesmo, por isso que eu te falei, quando eu cheguei no estádio lá do Sabiá, que eu olhei e falei, cara, o campeonato goiano era amadora, né? O campeonato começava no ano, terminava no outro. Você não tinha um calendário de jogos também, não. Os marcavam assim, gente, vamos ter jogo então domingo? Bora, é jogo domingo, né? Os jogadores chegavam ali, todo mundo misturado, vestiam ali, cara, igualzinho uma várzea. Eu joguei várzea há muito tempo, lá no time dos primos, lá na Vila Boa, lá. Basicamente isso, o campeonato era amador dos primeiros anos ali. Década de 30, não, na verdade, década de 40 e 50. Então era desse jeito. Tem uma foto aí do estádio Antônio Scioli que tem uma cerquinha que é de madeira.
O pessoal tá ali, ó, vendo o jogo ali e tal, né? Pertinho ali. Então, tem relatos do historiador Yuri Godin no livro dele novamente, que ele fala que a torcida invadiu o campo, né? Você ia jogar ali, às vezes você tinha que pedir para os torcedores sair de perto da... Cara, muito parecido ou semelhante. Sentava na linha... linha lateral. Isso, o time entrava no jogo, no campeonato desistia, não tinha grana, né? Você tinha, por exemplo, disputas judiciais. Até acho que as disputas judiciais, até que eu não coloquei tão forte, porque até hoje tem isso, né? Então até que eu não discuti muito, mas a questão mais é das condições que eram muito precárias. Só 2 estádios, né? O Vila, né? Só lembrando do Vila aí, o Vila ele mudou de nome umas 10 vezes, né? Ele virou Fênix, a Mariana, Araguá. Então ele não disputou o campeonato goiano da década de 50. Ele não disputou. Ele não disputa o campeonato goiano. Não disputa, né? Da década de 50. Fica fazendo jogos ali próximo ali no. Faz jogos na região, mas não disputa o campeonato goiano. E engraçado, né? Que tudo nasce onde a gente costuma chamar de berço do futebol goiano, que é hoje o Estádio Olímpico, né? O Estádio Pedro Luiz Teixeira, né? Como tem história. Quando essa nova geração não se deparou com o velho Estádio Olímpico, né? Mas o Olímpico não tinha nem lance de arquibancada, né? Hoje, o Estádio Olímpico, ele é um centro olímpico. Ele passou por uma transformação. Então, assim, não é nenhum exagero, você como professor, Fernando, e também como historiador, a gente falar que que o berço do futebol goiano é o Estádio Olímpico, né? É o Estádio Olímpico. E como é depois do meu marco temporal, que é até 61, que acaba a Era Amadora, mas na década de 60 o Pelé veio aqui. Sim. E tem uma foto muito famosa ele com o Peludo Vico lá com a maquete do novo Estádio Olímpico, que eles queriam até mudar o nome para Estádio Rei Pelé. E aí venderam cadeiras, venderam... a gente fala que eles nem ingresso, não, rapaz. Ações. Os caras venderam para construir um estádio que seria modelo, mas só ficou no papel mesmo, né? E aí, assim, é o cenário que vai até 61. O Goiânia é pentacampeão, depois ele ganha mais alguns títulos, depois ele é tricampeão, né? O Atlético, ele vence 5 títulos, o Goiânia ganha 11. E o Vila é o último campeão desse momento amador, quando ele volta, né? E aí ele já é tricampeão também, né? Ele ganha o último título do campeonato amador. Essa questão do tempo, por que mudou de 61, 62? O que faz o campeonato que era amador virar profissional? Quando foi o boom, por exemplo, assim, dessa transformação do amador para o profissional, né? Esse start, assim... 61 para 62, 61 é o último campeonato amador. Aí você você tem um reconhecimento da CBF, que é a CBD na época. Da CBD na época, né? Ele reconheceu em 62, esse é o campeonato goiano, ele existe, então eles não reconheciam. Tanto é que não tem time goiano que participa do campeonato nacional. O que o Goiás participava era de campeonato, era jogo de seleções, seleção de Goiás. Aí fazia aqui um amontoado e jogava. Mas também nunca foi longe, não. Sempre saía nas primeiras fases. Então o Vila é o primeiro que vai jogar oficialmente um campeonato da Série A, na época, né? Que era o Robertão, o Pedrosa, acho que era isso, né? Isso. O Copa Brasil, né? O Vila é o primeiro, justamente por causa de reconhecimento, né? O CBF reconhece. Aí, assim, a gente que é historiador, a gente vai muito longe. Cara, gente, pra quem quer fazer pesquisa, não tem nada, curte futebol, eu fiz um artigo, deu acho que um pouco mais de 20 páginas, bem específica, a gente não pode prolongar muito no artigo, a revista é chata pra caramba. É mais fácil você fazer uma pesquisa com uma dissertação de mestrado, doutorado, você pode escrever à vontade. Mas dá, viu? Para quem está em dúvida, que fizer uma pesquisa bem aprofundada, dá para você associar Goiânia, a construção de Goiânia, o desenvolvimento de Goiânia com o futebol em Goiás, em Goiânia. Dá, cara. Como é isso? Cara, lindo, porque assim, o futebol ele vai crescendo juntamente com a cidade de Goiânia. Então, o profissionalismo do futebol tem a ver com o crescimento de Goiânia. Que legal isso. E mais, 61, você tem um boom, vou usar o seu termo, aqui em Goiânia. Porque Goiânia até 60, Juliano, era uma cidade provinciana também, moço. Sim. O pessoal era sertanejo. Era como... Hoje, lá perto de casa, você vê muito isso em Aparecida, mas... e o pessoal de fora tem uma mania de achar que a Goiânia, você anda de cavalo no meio da rua e tudo hoje, né? Mas no período era isso. Era uma cidade que era provinciana. Era um comportamento rural, sertanejo. Só vai mudar
com Brasília. Quando vem Brasília, aí você tem um crescimento populacional aqui em Goiânia grande, você tem um desenvolvimento muito maior devido a isso, você tem um investimento um pouco antes do Vargas, né, do governo Vargas lá, que é a marcha para o Oeste. Então, o crescimento de Goiânia está associado ao profissionalismo também. Porque, assim, o professor Eliezer, inclusive, até me deu uma dica. Será que não tem a ver, Fernando? Ele gosta de jogar umas ideias na gente, né? Será que tem a ver que aqui em Goiânia, por ser uma cidade muito provinciana, apesar da modernidade, prédios, né, arte deco, mas a vida era uma vida rural. O cara quer trabalhar na roça ainda, trabalha o dia todo, tá suado, ele não tá preocupado com futebol, no futebol é lazer, enquanto nos outros locais virou uma profissão. Cara, preciso dar uma pesquisa louca, muito boa mesmo. Então, associar Goiânia, o crescimento dela, com o futebol nesse período aqui. Eu acho que dá uma pesquisa muito boa, tem tudo a ver sim, né? Acho que tem a ver e dá para fazer. O professor Djalma, ele escreveu sobre Goiânia, cara, a dissertação dele é muito bom, ele fez pela PUC, né? Trouxe muitas ideias e assim, ele é bem detalhado, tem tabelas, tudo bonitinho assim, de números e tal, fez uma pesquisa de 2 anos e ele foi até 74, que é o último título do Goiânia, né? Na era... Interessante, né, essa fala do professor Fernando, porque assim, quando ele fala, o crescimento de Goiânia passa também pela história do futebol goiano, né? Tá associado, tá ligado uma coisa na outra. É claro que historiador às vezes não gosta, e você, professor, me permita fazer essa pergunta, essa colocação, nesse bate-papo aqui no Sem Retranca. Desde já peço para que você deixe teu like, te inscreva no canal e aproveita para ativar o sininho também na nossa plataforma Sem Retranca e siga também o Instagram Sem Retranca e aproveita também para adicionar na sua playlist aí no Spotify o Sem Retranca. Professor Fernando, que também é um historiador. A gente fala desse crescimento de Goiânia associado também ao futebol, e aí muita gente às vezes não gosta de dar opinião. O historiador, o professor, ele não gosta de dar opinião, mas eu vou pedir a tua opinião. O senhor acha que tem muito a ver, né? O crescimento de Goiânia passa pelo futebol em Goiânia? Passa pelo crescimento do futebol em Goiânia? O senhor acha que está ligado se uma coisa com a outra? Claro que o historiador ele trabalha com dados, com profundidade, de pesquisa e por aí vai. Mas na tua opinião, você pensa também que está ligado uma coisa com a outra? Não, sim, isso aí é lógico. O crescimento da cidade de Goiânia vai promover o crescimento do futebol em Goiânia. Isso. E depois futuro no estado, né? Porque você imagina, você tem um campeonato no início, década de 40, 50, com 4, 5 times, 6 times e tal. A cidade vai crescendo, a população vai crescendo, vai surgindo mais times, mais agremiações, né? Isso é fato. E aí sim, a hegemonia, por exemplo, do Atlético do Goiânia vai cair, sai, né? E aí você tem o Goiás, você tem o próprio Vila que vai começar a disputar. E aí vem também os times do interior, né? Porque quando você oficializa, você dá recursos também para esse time do interior vir aqui jogar. No início eram poucos, né? Mas você tem, por exemplo, já na década de 60, então você tem pós-era amadora, o Craque sendo campeão e o Anápolis sendo campeão. Que loucura, hein? É uma ligando na outra, né? Quer ver aqui, Gabriel, você tem quantos anos? 23 anos. Você já imaginou o primeiro campeão goiano na história do futebol goiano? Não? Tá sabendo pelo professor. Posso dar uma cutucada? Pode. O Gabriel tem 23 anos, né? Tem 23. Eu, como rubro-negro, posso falar. Brincar um pouquinho, né? Então você nunca viu o Vila ser campeão goiano, né, Gabriel? Recém-nascido, que é o último. Olha pra você ver. Professor atleticano que dá o ar da graça. Poxa, que bacana, que combo de histórias. Mandar um abraço pra família da minha esposa, Camila. Tudo vilanovense. Camila, um beijo pra você, obrigado. Tudo vilanovense. A gente tá desfrutando desse papo aqui. Tá difícil aguentar esse ano, viu? Tá difícil. Assim, de uns 2 meses pra cá. No início foi facinho, mas agora tá. E o interessante é que ainda é muita provocação também no centro. Tem que aproveitar, né, cara? Tem que aproveitar, a chance é única. Professor, me conta uma coisa. Ainda na era amador, a gente tinha essa condição precária, mas também tinha aquele envolvimento dos times com seleções estaduais também, né? Com seleções estaduais também. O time começou a disputar tal torneio.
mas ele não vai terminar, ele deixou o torneio pelo caminho. Então a gente viveu muito isso também, né? De ter seleções estaduais, né? Nessa época amadora do futebol goiano. Isso. No Brasil, né, eu vou falar já no geral, você tinha uns campeonatos que eram de seleções estaduais, né? Então você tinha uma seleção que era de Goiás, que na verdade a maioria era do time do Goiânia, né? Você tinha alguns pingados ali do Atlético, do outro time do Goiânia, porque o Goiânia era o principal time, né? Mas na minha pesquisa eu leio assim, basicamente as primeiras da década de 50, a seleção goiana ela não saía bem, era eliminada nos primeiros jogos já. E em Goiás, em relação a jogos nesse período amador, você teve alguns times que vieram aqui para amistosos, né? O Bangu hoje não é reconhecido. O pessoal que é mais novo, o Gabriel, né? Mas o Bangu era um timaço antigamente. Inclusive na década de 60, jogador para a seleção brasileira que jogou Copa do Mundo, né? Então, na pesquisa aí mostra, inclusive, um amistoso que o Bangu veio fazer aqui, que tinha o Domingos da Guia, né? Que veio promover o futebol, expandir. Ele era um cara que representava a CBF. O Flamengo veio também nessa era amador. Vieram caravanas do estado inteiro, chegando aqui, acharam que o Zizinho, sabe o Zizinho, jogou a Copa de 50, ia vir jogar. Ele não veio jogar. Foi uma decepção, mas os caras viram o Flamengo. O Atlético jogou como uma seleção de fora, Paraguai. Um amontoado ali do jogador do Paraguai, o Atlético jogou também. Enfim, basicamente os amistosos. É bom lembrar que nesse período o Santos ganhou muito dinheiro com isso, né? Mas os amistosos eram muito valiosos, né? O Santos fazia excursão, né? Esse cara largava o campeonato para jogar fora, né? Para jogar fora. Era loucura. Isso mesmo. A gente pode dividir, então, essa era, ou essa eras, né? A gente pode colocar dessa maneira, do futebol goiano amador, desde a chegada dele na cidade de Goiás, em quantos pilares? Mas acho que 3 fica de bom pilares. Porque você tem um momento de chegada, de expansão, o ano? Chega ali 1909, você não tem uma data precisa, mas assim, as pesquisas falam em 1900, é melhor a gente falar, historiador é malandro, início do século XX. Início do século Pronto, XX. Não tem data. Aprenda. Larissa. Falo para meus alunos aqui, pessoal, você pede data? E Gabriel. Cara, na dúvida você joga o século, seja malandro, né? Então, início do século XX, até a construção de Goiânia. Então, a primeira fase, tem jogos amistosos ali de times do interior. E aí você tem um momento ali de 1937 até 43, que são jogos amistosos. Até 43. Amistosos entre Atlético e Goiânia na cidade. Ali aqui, né? Você tem aqui uma discussão de títulos do Goiânia. E o campeonato oficial, que é de 44 a 61. 17 anos. 17 anos, né? Acho que a federação, o recado para a federação, tem um olhar para esse momento. Acho que precisa ter uma discussão interessante. Não pode largar esse momento que é histórico, é a nossa história, né? Dê uma olhada, verifique essa questão dos títulos. Acho que isso é bom para todo mundo, né? Eu acho que a federação... Assim, eu fui bastante crítico à federação do período. Tanto é que um dos motivos que eu falo que esse período é amador por causa da federação. É interessante o professor Fernando trazer isso, né? Porque ele traz uma tese interessante, aprofunda na história. E aí, dentro desses 3 pilares, a gente mostra para você no YouTube, no canal Sem Retranca, muito obrigado, de 44 a 60, 17 anos. 61. Né, 61, o Goiânia disputou aí todas as finais. Prática. Todas. Todas as finais. Ele teve aí 9 artilheiros, né? E na segunda era o Vila Nova, entre 61 a 84, porque no início o Vila não participava. Como você bem mencionou. 24 anos, ele chegou à decisão 15 vezes, ganhou 11 campeonatos, e aí a terceira era, aí eu já estou mais... Recente, bem mais para frente, na história mais recente, não na história mais do futebol amador, né, mas trazendo num contexto o futebol goiano, né, o Goiás entre 85 e 2018, ele viveu uma hegemonia, a gente pode colocar dessa maneira, com certeza, de 33 anos, onde ele foi finalista por 30 oportunidades. Ele conquistou muita coisa. 21 campeonatos e teve aí 10 artilheiros, só para você ter uma ideia. Eu sou saudosista, né? Por isso que a gente tá nessa viagem do futebol amador ainda. Os caras vão... Mas assim,
A rivalidade Goiás e Vila é gigante, eu entendo. Qual a muito. maior rivalidade para o professor Fernando hoje? Eu acho que a rivalidade entre Goiás e Vila ainda é enorme, mas eu, como historiador... Onde você insere o Atlético nisso? Eu, como historiador, a rivalidade entre Atlético e Goiânia, ela extrapola a questão esportiva, ela chega na questão social, política e cultural. Política, ela deixa até a temperatura mais elevada. Nossa, era uma coisa de louco. Então, pra mim, sim, ela é mais charmosa nesse sentido. Ah, porque você tá vivendo de passado. Eu sou historiador, né, cara? Tem que viver mesmo. Mas hoje, assim, o torcedor do Goiás, do Vila, hoje, eles não gostam muito de falar assim, o Atleta é meu rival, não. Mas gosta de falar da gente o tempo todo, rapaz. Mas gosta. Ninguém liga, mas sempre tá lembrando, né? Mas nosso rival é o pessoal da Série A, né? Esse pessoal daqui não. É isso aí. Professor, você vai arrumar uma confusão. Demais. Você vai arrumar uma confusão que eu nem te conto. Professor Fernando da Silva Ribeiro, graduado em História, professor na rede pública e particular de Goiânia e Aparecida, bateu um papo conosco aqui, mestre e pesquisador da UEG, pelo programa Territórios e Expressões Culturais do Cerrado. Quando o papo é bom, passa rápido, né, professor? Pois é, falaram que era 30 minutos, já ficou quase 2 horas? Não, já tá dando 1 hora cheia de Sem Retranca na Bandeira. Você tá vendo o combo de histórias que a gente acabou dividindo com vocês no Spotify, também, claro, do futebol goiano. Esse é um assunto segmentado, futebol goiano que é muito rico e nasceu de uma forma diferente, né? E claro, existe contradição? Claro, cada um tem um contraponto, né? Um historiador vai trazer uma história diferente, né? Com base na pesquisa, e tá tudo bem, tá tudo resolvido. A história não é fixa. O que eu disse para você hoje, Juliano, daqui 10 anos vem outro cara, historiador, vai assim, pro Fernando, não tá certo aqui, ó. Muda, as coisas mudam, a história muda. As coisas mudam. A historiografia, né? Ela é reescrita. Existe contradição, isso no futebol brasileiro. Né? Existe essa contradição no futebol brasileiro. E ainda mais em se tratando de campeonatos estaduais. E a gente está falando da história do futebol goiano. Né? Por isso que a gente fez questão de trazer o professor Fernando aqui, que também é historiador. Que presente receber aqui. Muito obrigado. Não, eu que agradeço pelo convite, por aceitar aqui. Né? Eu estava olhando lá, falei... Eu sempre vejo os podcasts, né? E tava olhando aqui, falei... Você gostou do Sem Retranca? Nossa, eu assisti muitos episódios, né? E eu falei, cara, vou mandar um negócio pro Juliano aqui, acho que ele vai gostar. É a cara dele. Só que assim, esquecendo, dando aula, esquecendo. Aí, Júlio, agora eu viajei, voltei. Falei, rapaz, eu tinha anotado na agenda. Vou mandar pra ele. Sabe o que ele responde? Pô, o cara respondeu no mesmo dia. Que isso, cara. E eu gostei contar demais. Uma coisa, viu? eu demoro a responder telefone de celular. Ó, eu não gosto de mentira, porque eu não tenho nada para esconder, ó. O que tem de WhatsApp para responder aqui, ó, 89 mensagens. E eu não participo de grupo. 89 mensagens, mas é uma loucura. É trabalho, maratona de entrevistas para o Sem Retranca e ainda tem o rádio, tem a Bandeirantes. Aqui é a extensão da minha casa. Eu me sinto em casa. Professor, muito obrigado por ter vindo. Tamo junto. Um abraço a todos. Depois vamos assistir. Ó, a pesquisa está disponível. Como é que faz para ter acesso à pesquisa? Então, essa pesquisa, o artigo, ela está ainda de submissão na revista Mosaicos, da PUC, tá? Mas a qualquer momento vai estar disponível. Mas depois, quem quiser também, só me mandar um zap. Tem o Instagram, Fernando S. Ribeiro. Pedir que tá prontinho lá. Um abração, Juliano. Obrigado, viu, cara? Você, professor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho. Muito da história do futebol goiano, como ele chegou, né? Em especial em Goiás, quem foi o primeiro time. Toda a curiosidade você passa a ter a partir de agora no Sem Retranca. Te inscreva no canal, aproveita para deixar o seu like e desde já, muito obrigado pelo carinho. Mais um episódio fechado, porque aqui deu!